para mim, é, é óbvio que ele está fazendo propositadamente, né? Gente, alguém vai querer subir aí? Se for subir, sobe, né? O Gabriel, a Carol, enfim, quem quiser falar alguma coisa, porque se ninguém for subir, a gente já vai encerrar, porque a professora já fez a análise dela, né? Então, quem quiser subir, suba. Quando a professora tiver um tempinho, já vou fazer um convite, ela me avisa, né? Que eu quero falar de segurança pública, porque tá tendo muito ataque a governadores e prefeitos que estão lidando com guerra civil, né, professora? E a Bahia tem uma guerra civil ali. E tem essa Sim. esquerda nojenta para atacar o PT, que é reduzir tudo a falar que é a mesma violência, que a violência que o governador da Bahia promove ali na região da Bahia é a mesma violência que um Tarcísio promove, né? Sem análise Uhum. nenhuma, sem demonstrar nada. Eu quero saber onde é que estão os vídeos da, da, da população baiana falando que a polícia da Bahia chegou matando, torturando, não sei o quê, como acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. Quando a polícia sobe Rio de Janeiro e São Paulo, meia hora depois, principalmente lá na mídia ninja, tem dezenas e dezenas de relatos. Ó, a polícia chegou assim, torturou, executou, não sei o quê. Cadê esses vídeos da Bahia? Então, falar que é a mesma coisa para atacar o PT, falar que é tudo fascismo, né? É, eu esqueci quem falou isso. Foi no último react, né? Alguém falou. Foi o Ian, não foi? Ah, eu não vou lembrar quem é, mas enfim. Falou que é a mesma coisa, né? Tarcísio e Haddad é a mesma coisa, porque ambos são fascistas e o PT mata tanto quanto qualquer governador da extrema-direita, né? Ah, olha, isso é espantalho. Pode completar, professor. Não, isso é espantalho, não tem o menor cabimento, né? Eduardo, pode falar. Eduardo, você tá mudo. Não tá saindo só a voz. Clica na engrenagemzinha aí logo abaixo nas configurações e muda. E ativa seu microfone, porque provavelmente tá desativado. Alô, Aí. Merlin? Agora sim. Bom, o que a gente viu foi uma live excelente. Queria agradecer à professora Ana por mostrar, né, as maneiras pelas quais esses que a gente costumou chamar de web comunista, né, como é que eles usam determinados tempos históricos, fazem aquela bagunça, vamos dizer assim, né, uma coisa que estava antes estava na década de 30, eles pegam uma coisa para colocar na década de 50, vice-versa. E outra coisa que a gente sempre vê nesse pessoal, professora, é eles utilizarem, e isso eu me lembro muito quando você falou de anacronismo, utilizarem alguns políticos como exemplo, Brizola. Porque se fosse o Brizola faria isso. E veja, eu estou fazendo faculdade de ciência política, a gente aprende logo de cara o Maquiavel. Isso já vai contra até o próprio Maquiavel. É uma coisa muito básica, né? Que eu vejo que Maquiavel ele fala, não, devemos seguir sim os passos dos grandes líderes, mas antes de tudo olhar o acaso, como que está o contexto, porque toda hora eles metem, não, mas se fosse o Brizola ou o Ciro, eles fariam e lutariam e tudo mais, mas não, eles não estão nesse cenário para fazer determinadas ações, né? Queria ver a sua opinião sobre isso, se essa minha análise está correta. Eu concordo com você. Isso vai quando o pessoal fala em doutrinação marxista, eu sou radicalmente e visceralmente contra o escola sem partido, porque eu acho que o escola sem partido é a escola com a polícia militar e a igreja enfiadas lá dentro. Mas quando eu vejo alguém fazendo o que o Ian Neves faz, e vários deles, o que eles fazem? Eles usam a credencial intelectual, a credencial de historiador ou a credencial de cientista político, para embasar e dar
dar legitimidade à militância deles. E muitas vezes o que eles estão fazendo, quando eles entram com esses, se fosse fulano, se fosse cicrano, é deixar totalmente de lado qualquer vínculo acadêmico, qualquer posicionamento científico e fazer militância. E isso é o que chega mais perto de uma doutrinação. Sim, concordo plenamente. Enfim, foi um pensamento meu que ocorreu nessa live maravilhosa. Quero agradecer o Merlin e a Ana, a professora Ana, desculpa. E Tudo bem. então vou sair aqui para os outros camaradas que estão aí na live, o Gabriel, o Marlos, querem entrarem. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, Eduardo. Quando tiver Street Fighter, só baby já bater um papo. Obrigada. Tranquilo. Mais alguém, gente? Realmente, né? Eu acho que é o que é o que eu tava falando com a Carol, né? Eu acho que esse fenômeno tem que ser estudado. Aliás, aproveitando professora, é um fenômeno novo ou é algo requentado, professora? Tem algum precedente essa esquerda que a gente chama de comuna hype, jornadeira? Ou é um requentamento? Sempre teve isso ou é realmente algo novo? Eu acho que a sociabilidade da rede social e da internet torna um fenômeno novo, porque esquerda idealista, esquerda sem base na realidade, sempre existiu. Tanto que o Lenin escreveu lá sobre o esquerdismo, né? Então, isso sempre existiu. Agora, o que está acontecendo hoje, que eu considero extremamente preocupante, é que a sociabilidade de rede social e a maneira como nós interagimos com o conhecimento, com a informação e com a própria militância, está gerando um fenômeno que é novo, mas é novo também do ponto de vista da direita, né, gente? Porque não dá para comparar o Nicolas ou a Zanata ou qualquer um desses com o que era a direita há 50 anos atrás. Sim, a minha percepção e a da Carol também é essa. Cadu Amaral, seja bem-vindo. Para quem não conhece, a gente já reagiu a alguns vídeos do Cadu, né? Uma satisfação tê-lo aqui. Fique à vontade aí, Cadu, para falar o que você tiver afim. Bom, obrigado, Merlin. Agradecer também a Ana, né, pela boa explanação, excelente explanação aí. O Ian, assim como outros, é mais uma contribuição, enfim. O Ian, assim como outros desses... eu não gosto muito da expressão web como anos, eu me considero um comunista, enfim, não iniciei a minha militância política no PT, mas... Cadu, só um minutinho. Alô, Cadu? Sempre quando eles estão fazendo as análises deles, e aí acho que em alguma medida isso foi identificado aqui, quando eles tentam trazer as questões para a atualidade, quando eles se perdem, é porque eles ignoram uma premissa que para mim é básica no método marxista, que é a dialética, enfim, que é entender a temporalidade das circunstâncias, né? A gente não pode traduzir tal qual a literatura, as obras de Marx escritas no século XIX, início, ou dos marxistas no início do século XX, em outro país, em outro tempo histórico, em outras condições materiais objetivas, e tentar transportá-las de forma literal ao nosso tempo de agora, né? É aí que se erra. Por exemplo, quando o Lenin, já que ele se diz leninista, né? Lenin escreveu que a gente não deveria, a classe trabalhadora, né, os bolcheviques, enfim, os comunistas não deveriam abrir mão da Duma estatal. A Duma era o espaço institucional da época do Lenin, na pré-revolução, né? A Rússia czarista e tal, que eles tinham era a Duma. Fosse nos tempos atuais,
vai abrir mão da disputa do poder político limitado, no Estado burguês, liberal, limitado, não importa, mas vai abrir mão dessa disputa. A crítica que ele faz ao PT, porque o PT, na sua pré-formação, já vislumbrava ocupar os espaços da institucionalidade burguesa, a crítica que ele faz é anti-leninista. Se a gente for pegar o conceito, ele é anti-leninista. Porque se o Lenin pudesse disputar a presidência da Rússia, ele ia para disputar a presidência da Rússia. Né? O Lenin era um cara que defendia a frente ampla, ele era amplista, né? Ele era amplista, talvez mais amplista do que o Lula, se a gente for, né, guardar os devidos momentos históricos, né, as devidas condições objetivas. Né? Na verdade, o que a gente vê muito desse pessoal agora aí, que tenta fazer uma reconstrução, na minha avaliação, meio tosca do que o PCB, Partido Comunista Brasileiro, né, tenta fazer uma reconstrução do que o PCB já foi um dia. Uma curiosidade, assim, você vê como a gente não deve transportar tudo tal qual, o Partido Comunista surge no Brasil a partir do embrião do movimento anarquista. Né? Vem figuras da Rússia, da União Soviética, para cá, enfim, influências e tal, mas o núcleo que funda o PCB, Partido Comunista do Brasil, ele era de origem anarquista. Então, as contradições, né? Cada tempo, local, espaço, eles determinam a materialidade da ação política. Né? Eu acho que esse eu vou chamar de erro, porque eu sempre parto do pressuposto que as pessoas têm uma boa intencionalidade naquilo que defendem ali. Eu acho que esse é o erro base desses caras, assim, do Ian, tem um dos outros aí, tem o Jones, né, que é outro mais conhecido, enfim. Eu acho que esse é o erro primário que eles partem, né, tentando transpor um tal qual, esquecendo as condições objetivas. Você vê que eles não falam, por exemplo, do MST. O MST talvez seja hoje, e aí o Movimento Sem Terra como um todo, né? Mas eu vou falar MST para ficar mais simplificado. O MST talvez seja hoje a pauta mais avançada da luta de esquerda, da luta da classe trabalhadora no país hoje, né? O Brasil é um país que se construiu muito na base do latifúndio, então você combater o latifúndio, né? Talvez seja. Só que o modelo de reforma agrária defendido não é um modelo revolucionário. Não estamos falando de o solo, que é um modo de produção estatal, e o seu uso cooperativado pelos trabalhadores. Não estamos falando de minifúndio, essencialmente, como a professora pontuou aqui, que a Rosa Luxemburgo, né, que foi objeto aí das falas, questionava ali no início do século XX. Ali, né? Então, assim, nós estamos falando de uma reforma democrática, porque você socializa, né, a propriedade da terra, mas nós estamos falando de uma reforma burguesa, porque nós estamos falando da pequena, mas propriedade do meio de produção. Né? E mesmo assim, a bandeira mais avançada da esquerda brasileira é a reforma agrária. É aquela que mexe nos brios da superestrutura da sociedade brasileira, né? Já que é um país formado à base do latifúndio. Você vê que ele não toca nisso, né? Porque o MST também é meio uma grife, né? Não deixa de ser meio uma grife ali e tal, enfim, falar no guarda-chuva, mas gerar um termo progressismo todo ali, né? Abraça a causa do MST, é justo, é legítimo, não estou aqui desmerecendo. Mas se a gente for puxar mesmo ali, cobrar a teoria marxista tal qual no ipsiliteris, nós estamos falando de um movimento recuado. Pequena propriedade, como assim não? Tem que ser o solo, é um bem público, é um meio de produção que tem que ser estatizado, né? E aí fazer o uso cooperativado desse solo. Mas o solo é do Estado. Não é isso que está dado. Então, assim, esse anacronismo temporal, né, que esses caras colocam aí. E aí, quando vai para o arco de alianças que o PT faz para precisar governar, isso é correlação de forças pura, né? A dialética pura, a dialética colocada ali. Quando o Marx falava
o que move a sociedade é a luta de classes, se a gente pegar isso e dizer que o que move a sociedade é a contradição, porque a luta de classes é uma contradição da sociedade capitalista, né, que tem o capitalismo como motriz da sociedade, é a contradição. Né? Você tem duas classes ali, uma produz e outra acumula riqueza. Você partir da sociedade como um organismo unitário, né, uno-se a sociedade e tal, enfim. A correlação de forças que a gente não tem, né, para fazer avançar mais. E avançar, inclusive, dentro dos marcos do capitalismo. Né? Ninguém está falando em revolução, nós não estamos numa condição pré-revolucionária, mas nem de longe. Mas nem de longe. Se a gente também for pegar na literatura e pode dizer, não, objetivamente nós temos concentração de renda, nós temos fome, nós temos... Tá. Mas é a questão subjetiva da consciência de classe e tal. E à medida que a sociedade foi se tornando mais complexa, né, o modo de produção mais complexo, você tem classe trabalhadora que tem uma renda, um salário muito alto, que o faz ter acesso a bens de consumo e serviços que outros já não têm. Então, o cara já não se enxerga, né? Costuma brincar assim, o cara que tem 10 milhões na conta, ele está mais perto de uma pessoa em situação de rua do que um rico de verdade. Né? O rico. Ele está mais perto economicamente. Mas esse que tem 10 milhões na conta, ele tem acesso a bens de serviço de consumo, tal qual um rico de verdade. Então, ele não vai se enxergar nunca como morador em situação de rua. Então, essa condição subjetiva, ela é difícil você colocar ela agora para a classe trabalhadora. Né? E tem uma outra frase do Lula, que eu acho que eu já estou falando demais, que é o seguinte, ninguém faz luta com fome, velho. Você está com fome, ninguém faz luta. Né? O que é que os primeiros governos Lula fizeram foi dar resolução às necessidades imediatas da classe trabalhadora. Fome, moradia, acesso à educação, né? À instrução, né? Educação de instrução, escolas, institutos federais, universidades, tal, dá esse acesso. O governo Dilma ela vem mantendo isso e tendo uma visão estratégica de país, na linha do desenvolvimentismo mesmo. Vamos lá, grosso modo, bem numa conversa de mesa de bar, meio, vamos dar uma imitada na China aqui, mas isso foi tão embrionário no país, porque veio o golpe de 2016, que ficou muito no projeto, né, ali. Um exemplo disso é a lei de conteúdo nacional, por exemplo. O que é isso? Você quer vir aqui, você quer brincar com o nosso petróleo aqui, você quer fazer, você vai aqui, mas você vai produzir aqui. E isso é transferência tecnológica, né? Transferência de conhecimento. E isso foi ceifado em 2016. O Lula que volta agora, ele volta em condições do Estado brasileiro muito aquém do Estado brasileiro de 2002, que é pós-Fernando Henrique e pós-Fernando Collor. Né? Pós o período dos Fernandos aí, que destruíram muito o Estado brasileiro. Ele volta nessa condição, uma condição diferente. Ele volta com a subjetividade política da população de uma diferença gritante. A gente não tem mais, não estamos falando mais em Estado desenvolvimentista e fim do Estado. Nós estamos falando de democracia, essa liberal burguesa, e a ascensão desse neonazi-fascismo aí, abrasileirado, né, que a gente tem agora, enfim. É uma outra situação, com um eleitorado muito enraizado nos flancos. Nós temos um eleitorado muito enraizado nos flancos hoje, né? Nós temos uma parcela muito rígida que vai votar com a esquerda, mesmo achando o governo do Lula ruim, mas vai continuar votando. E nós temos um eleitorado mais à direita que pode até achar o governo Lula bom, mas vai votar no facho, nesse não facho aí, o que vem é de lá. Né? E como é que faz para fazer uma luta dessa? Que democracia é essa, liberal do mundo a gente tem, que o partido do presidente da República tem 10% do parlamento? Qual é? Só essa jabuticaba brasileira, né? Essa coisa brasileira. Vê. Conversa vale muito aí. Aí nós estamos falando de um segmento que a gente está debatendo ele aqui, mas na vida real é insignificante. Na vida real é insignificante, tá? Soberana, né? Esses caras aí, então, assim, eles são insignificantes na vida real, que não tem compromisso com a construção real, com a transformação real da vida das pessoas. Né? Chega para qualquer trabalhador desse e fala, cara, nós não vamos brigar aqui para ter salário mínimo, casa para você, escola para seus filhos e nada não, porque a gente precisa tomar o poder.
Nós precisamos tomar o poder. Aí, inclusive, o entendimento que provavelmente que esse cara vai ter tomada de poder é a eleição do vereador, a eleição do deputado, a eleição do senador, a eleição do prefeito, a eleição do governador, que essa é a forma de luta aqui, pelo menos nessa quadra histórica, vamos lá, pelo menos desde a redemocratização para cá, que o povo entende, né? Então, você criticar um partido político que fez a opção pela luta institucional só por isso é de um anacronismo, de uma falta de compreensão da realidade brasileira gigante. Ontem, aqui na live do Merle, eu cheguei a brincar. Esse cara nunca saiu do bairro dele, quiçá da casa dele, para conversar com ninguém. Né? Que é isso que a gente precisa entender. Né? Uma coisa é a eleição dentro do movimento estudantil. Eu fui do movimento estudantil, fui do DCE da Federal aqui de Alagoas, fui da União Nacional dos Estudantes. E mesmo nesses espaços, eventualmente você precisa ampliar com o que você entende que é diferente de você ali para fazer algum tipo de luta local, né? Mas é um ambiente mais fácil de você bancar o sectário, né? Para concluir mesmo, porque já é a segunda vez que eu digo concluir, não concluo, esses caras eles não são esquerda radical, eles são esquerda sectária, no limite, né? Eles são esquerdas sectárias. Ele fala que é leninista e tal, e critica os trotskistas. Eu também tenho inúmeras críticas aos trotskistas, enfim. Não a toda a organização trotskista, há diferenças entre elas, mas ao trotskismo, mas eles agem tal qual. Porque a grande característica dos trotskistas é o sectarismo, né? Eles são tão sectários ou até mais, muitas das vezes, do que os trotskistas, as organizações trotskistas que já surgiram no país, né? Era isso. Certo, antes de passar para Carol, quero dar 2 recados. Primeiro que podem ficar à vontade aí que eu vou até 6h30, né? Então, não precisa ter pressa nas falas. A próxima é a Carol, depois o Gabriel, e depois vocês falam quem achar que deve falar. Eu vou sair 15 minutinhos, porque eu tenho que tratar as galinhas antes que escurece. Mas fiquem à vontade aí, então, Carol, Gabriel, e depois vocês, da melhor forma aí, pode continuar a conversa. E quem entrar, gente, daqui a pouco eu volto para subir, porque se alguém entrar, enquanto eu não estiver aqui, você vai ficar aguardando na salinha ali embaixo, mas assim que eu voltar, eu te subo. Bom, boa tarde, gente. Gostei muito da live de hoje até aqui. Foi bem interessante o que a professora trouxe. Tem gente no mesmo cômodo que eu, então vai ter uma voz de vez em quando, se atrapalhar, avisem. Mas eu queria trazer um texto, que é um texto bem didático, de como os comunistas, né, no começo do século XX, defendiam até alianças com os fascistas contra a social-democracia. Aconteceu isso com Gramsci, que o texto é do MST, quer dizer, está no portal do MST, há 70 anos morria Antônio Gramsci, né, e o texto é do Augusto Buonicore. Ele é um professor, historiador, cientista político do PCdoB. E ele, nesse texto, ele traz, né, essa informação. Ele é conhecido como estudioso de Gramsci. Então, eu trouxe essa fonte porque é uma pessoa que estudou, né, então sabe o que está falando, que o Gramsci, inclusive, pensou uma aliança dos comunistas italianos com os fascistas contra a social-democracia na Itália, pensando que eles não tinham força política para se manter no poder, pensando que se fizer uma aliança com os fascistas depois da destruição da social-democracia, iria destruir os fascistas e ia tomar o poder. Então, é uma leitura bem inocente até, né, do Gramsci, mas pensa num contexto que não existia ainda o fascismo, né? Antes do Mussolini tomar o poder, então eles não tinham muita dimensão de que, assim, 1 mês depois, 2 meses depois disso, o Mussolini tomou o poder. Então o Gramsci, que era estudioso e tudo mais, não tinha noção do que poderia acontecer, né, com essa aliança. E aí eu penso, quais eram os inimigos, de fato? Eram os fascistas, que eram pequenos, ou era a social-democracia, né? É um problema grande que existe dentro do marxismo, e o Ian Neves traz uma leitura de um século de atraso. Essa leitura que ele traz é uma coisa que já foi superada, né, pelos marxistas hoje, essa análise que a social-democracia é a antessala do fascismo. Isso já foi superado hoje pelos marxistas, né? Não é assim que se pensa mais, nem os marxistas da academia de hoje. Eles, inclusive, fazem a crítica a isso. Até porque, pensa só, agora,
quem que barrou o projeto fascista institucional? A social-democracia? Como que ela seria provocadora e, ao mesmo tempo, conseguiria ser a resistência a uma coisa que criou? É isso que eu acho contraditório. Apesar que eu não acho que o governo do PT em si, assim, eu não acho que o PT faz nem um governo de social-democracia. Ele acaba tendo que fazer um governo de frente ampla, de coalizão, porque o nosso Estado é assim, né? O Estado brasileiro é de coalizão, do presidencialismo, enfim, de semipresidencialismo, e o PT joga com as armas que o Estado está. Não é uma vontade do PT de governar assim, ou o PT que desenvolveu a social-democracia assim, né? Enfim, é muito difícil você comparar o Estado brasileiro hoje com o Estado alemão do século XX, né? Ou do Estado russo. Cada Estado é uma coisa totalmente diferente do outro. Enfim, é muito complexo. E aí eu só queria complementar com esse artigo mesmo, né? Do Augusto Buonicore. É muito interessante esse texto para a gente ver que, na história, os comunistas esquerdistas apoiaram e facilitaram o caminho do fascismo, igual a gente viu aqui em 2013, né? Então, o esquerdismo, né? Não é o radicalismo, é o esquerdismo mesmo, abre caminhos para o fascismo, né? Me parece que na história foi mais isso. Termino minha fala. Pode falar, Gabriel. Tá mudo, Gabriel. Desculpa, gente, é uma mania, mas tudo bem. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Ana, boa tarde, Cadu, boa tarde, Carol. Assim, primeiramente, agradecer pela aula que a professora Ana deu. Né? Eu, como historiador, me senti muito contemplado com as críticas feitas pela professora. A forma com que o Ian abordou a temática, e me pareceu uma leitura que me pareceu a leitura dele uma leitura muito mais panfletária de um debate político do que propriamente um debate acadêmico. E eu concordo muito com a fala que a professora Ana fez, argumentando que o Eduardo, se eu não me engano, foi o primeiro que entrou na live e falou, eu posso estar confundindo o nome, que ali tem uma questão de uma doutrinação partidária e não necessariamente uma exposição histórica. E basicamente, o que eles estavam fazendo era a utilização da sua carteirinha de historiador, vamos botar nesses termos, para justificar uma determinada atuação política, que aquilo não tem nada a ver com a ciência histórica. E eu queria fazer 2 comentários a respeito de tudo do que a gente comentou, que me parece que, na fala do Ian, o fascismo não tem uma origem própria. Na leitura dele, o fascismo é um movimento político que nasce como se na leitura dele, ele não dá espaço para a gente argumentar quais são as origens do fascismo enquanto teoria política, enquanto movimento político. Parece que o fascismo é do nosso campo, a leitura dele é tão rasa e ele não consegue contemplar ao ponto de deixar determinados fios soltos que parece que ele se esquece que o fascismo não é do nosso campo. Que em momento algum o fascismo teve qualquer vinculação com a esquerda. E os trabalhos mais recentes sobre o tema do fascismo têm mostrado como as origens intelectuais do fascismo vêm dos contra-revolucionários da época da Revolução Francesa. Então, está falando de uma galera que está debatendo o fascismo a partir de uma perspectiva que não contempla a história do movimento. E a fala dele, para alguém que não é versado no tema da história, se pegar a conversa pelo meio do caminho, vai, às vezes, achar que o fascismo é um movimento e uma teoria política do nosso campo, que não é nunca verdade. Né? Se a gente pegar autores como Isaiah Berlin e outros autores que estudaram a história do fascismo, vão deitar raízes do fascismo no século XIX, no final do século XVIII, início do século XIX, em raízes contra-revolucionárias.
E a primeira questão que me incomodou muito, ontem eu até mandei um áudio no grupo, falando como as origens do fascismo para ele somem na história. É como se o fascismo fosse um movimento ahistórico, como se ele não tivesse uma vinculação histórica com o contexto do final do século XIX e início do século XX. Né? Então, assim, me doeu no seguinte sentido, fiquei extremamente incomodado como ele, em momento algum, ele se preocupou fazendo ele sendo professor ou um arremedo de professor, de fazer uma vinculação, de dizer para quem está ouvindo o seguinte: olha, gente, o fascismo, enquanto teoria política, enquanto comportamento político, como, por exemplo, a tese que eu uso hoje, de um cara chamado Robert Paxton, é um comportamento político típico de uma época histórica que nasceu nesse contexto. E, diante das falas soltas, me parece que o fascismo é do nosso campo e que as nossas ações ou as ações da social-democracia alimentaram esse movimento, que me parece muito complicado, abordagem muito complicada. E uma outra coisa que me incomodou muito, e aí eu queria até ouvir um pouco mais da professora Ana, o que ela achou, é que me parece que o Ian esqueceu propositadamente que o PT nasce nos anos 80, a fundação do PT no dia 10 de fevereiro de 1980. O PT logo está fazendo 45 anos de fundação agora, no ano de 2025. E a gente está falando de uma década de grandes transformações no que é ser de esquerda, Brasil e mundo afora. Me parece que ele está muito preocupado, e isso é um movimento que nós, como historiadores, chamamos de teleologia, de explicar o PT de 2025, e eu vou tentar explicar determinadas características da atuação política do Partido dos Trabalhadores hoje, numa perspectiva de que as sementes já estavam dadas no passado. E ele esquece de todas as transformações pelas quais o contexto histórico do Brasil e do mundo passaram. Me parece muito bizarra a forma como ele narra a história do PT, se esquecendo das origens muito variadas do Partido dos Trabalhadores. Eu brinquei no chat que o Partido dos Trabalhadores tem gente da antiga luta armada, como é o caso do José Genuíno, eu vou usar os exemplos que eu uso, por exemplo, nas minhas aulas de história. Eu tenho liberal de esquerda. Sérgio Buarque de Holanda, como, por exemplo, foi um dos primeiros a assinar as fichas de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Sérgio Buarque é um weberiano, um liberal de esquerda. Se a gente pegar, a gente tem gente ligada à esquerda católica, né, que a gente poderia pensar aí, gente da comunidade eclesial de base, da teologia da libertação. O Lula é um grupo desse amplo arco de fundadores do Partido dos Trabalhadores, que é muito amplo. E ele tenta reduzir a história, o que é o Partido dos Trabalhadores em 2025, como se lá atrás tivesse dado. E o último ponto que me incomodou muito, principalmente em outras partes, eu não sei se o Meli chegou a mostrar essa parte, que é um momento quando ele faz uma análise a respeito da eleição de 1989, em que ele diz que o PT desde sempre careceu com essa ideia de uma abertura, de cada vez mais abrir a sua linha política e a sua atuação partidária a mais e mais conciliação. Me parece que o Ian esquece que em 1989 é o momento da deblaque do Império Socialista, do Bloco Socialista como um todo. A eleição de 89 foi em dezembro de 89. A gente tinha visto há alguns dias a queda do Muro de Berlim. E some definitivamente da análise dele aonde estava o socialismo no final dos anos 80. Me parece que essa crise do Bloco Socialista, a crise da União Soviética, desaparece da história do PT, como se o PT não tivesse nenhuma ligação com aqueles grupos. E isso é uma das mais graves. Eu acho que o que mais me incomodou na análise dele, talvez, tenha sido essa falta de perceber esse contexto geral, de que, no final dos anos 80, a esquerda estava debatendo quais seriam os futuros do seu campo político no momento de crise do principal projeto de esquerda do século XX.
Gabriel, me permita só um parêntese para completar esse momento histórico que você está colocando aí. Eles teve esse novo PCB aí, teve um racha, né? Eles fundaram o PCBR, enfim, que tentam ressuscitar um racha do PCB histórico. Só que nesse período aí, o PCB realiza um congresso, nega o comunismo, nega o marxismo e funda o PPS. Exatamente. Né? Olha como impactou. Agora, essa parte ele ignora, porque ele se autoproclama herdeiros do PCB do Luiz Carlos Prestes, aquela coisa toda, né? O próprio Luiz Mas Carlos até Prestes aquilo ali abalou, né? O PCB se reúne, define ruptura pelo marxismo e tal, né? Abandona essas teses e funda o PPS, né? Que hoje é o Solidariedade, sei lá, alguma coisa. Sim, é um partido de centro-direita, comandado lá com mão de ferro pelo Roberto Jefferson, que foi o candidato do PCB nas eleições de 1989. Então, se esquece de como o campo dos ditos comunistas desse país sofreram muito com a crise do socialismo na União Soviética. Me parece que não há, por parte deles, a honestidade de dizer, olha, o final dos anos 80 impactou muito fortemente os diferentes partidos de esquerda. Gente, a gente não pode se esquecer. Tinha um cara chamado Fukuyama que chegou a pronunciar o fim da história. Que a derrota do bloco socialista seria a ascensão e a vitória definitiva de uma hegemonia, e a hegemonia de um sistema liberal de governo. E ele parece que se ele não se esquece, que aí eu estou dando o benefício da dúvida, e eu, como um acadêmico na área de história, às vezes eu tenho que dar o benefício da dúvida, se isso não é mera, desculpa a palavra, sacanagem política. Talvez a palavra não seja mais legal, afinal de contas estamos na presença de tão ilustres presenças, mas não me veio à cabeça uma outra forma de pensar. A que não seja pensar que não tem, de novo, que a professora Ana falou, ali não tenha nada além do que panfletaria. Não tem mais do que o panfleto político com o objetivo de queimar e de esquecer o que foi a história do Partido dos Trabalhadores nos últimos 45 anos. Me parece que essa é, ao fim e ao cabo, a intenção da fala dele. Pois a postura de historiador e a prática dele sumiu lá nas falas dele. Eu concordo inteiramente com você, Gabriel. Aliás, depois dá uma olhadinha, eu te mandei uma mensagem lá pelo Facebook semana passada, porque eu... Vou olhar agora. Tá bom. Eu gostei muito da sua participação no Merlin na semana passada, e já está quase na minha hora, eu vou sair às 5. Eu estou super feliz, né, que vocês entraram e abrilhantaram, né, e estenderam a argumentação, porque às vezes a gente se sente tão sozinho criticando esse pessoal, e no meu caso, eu comecei essa crítica há anos já. Eu e a Thalita, a gente, para mais de 2 anos que a gente já vinha percebendo até onde isso ia chegar. E a gente estava tão sozinho, é tão bom que outras pessoas estão percebendo, porque eu, no início, quando esse pessoal surgiu, eu fiquei tão contente. Gente, eu tenho 60 anos. Você vê qualquer pessoa jovem dizendo que é comunista e querendo explicar para as pessoas o que é o marxismo e querendo... Você fica feliz, porque você pensa, poxa, daqui a pouco eu morro, e tem gente que vai continuar explicando e mantendo a ideia viva. E aí, quando eles começaram a ir ladeira abaixo e todo esse processo, eu não consigo mais dar o benefício da dúvida, porque eu não consigo perceber vínculo acadêmico de pesquisa sólida, sabe? De pesquisa documental, de diálogo com a historiografia contemporânea ou uma base sólida na historiografia tradicional. O que eu percebo aí é que eles fazem uma salada de frutas com o que interessa para eles e vão.
E é isso que eu fiquei feliz da fala de vocês, porque a gente se sente menos sozinho, né? Só para completar, professor, eu lembro muito bem do dia que a senhora falou do João Carvalho, encantada, né, de ter descoberto ele. A senhora falou até o nome do Revolution, né? Eu acho que era esse o nome. Uhum. E para depois virar tudo isso, né? E é um fenômeno tão complicado que a gente tava falando agora há pouco, que, assim, um cara igual o João Carvalho, que depois que eu o conheci também, eu não consigo entender como é que ele se enfiou nesse negócio. O cara era tradutor de obras de Stalin, fazia um trabalho muito bacana e, entende? Eu realmente eu fico perdido. Um Jones, um Ian, beleza, né? Eu consigo na minha cabeça, sei lá, é por causa de dinheiro, é porque é muito novo, ou porque, sei lá, mas o João, ele tem experiência, ele tem um emprego bom, ele não precisa de Pix de internet. Então realmente é um cara, o João é o que me buga, o João é o que eu realmente eu não consigo entender de maneira alguma. Sim, exatamente. A gente acaba percebendo que a pessoa, enquanto está viva, tem chance de desapontar, né? Mas tudo Verdade. bem. E a Thalita tá falando que ela gostaria de estar aqui, mas não pode por motivos óbvios, né? E agradecendo a professora Ana pela lembrança também, né? A Vitalita, você é a nossa inspiração. Mas alguém, gente, pode ficar à vontade aí, se quiser falar mais alguma coisa. Bom, eu respondi, professora, lá a mensagem. E assim, eu confesso que a mesma opinião que a professora Ana tinha, eu tinha até, sei lá, 1 ano e meio atrás, né? Porém, na medida que a gente eu fui percebendo o tamanho do buraco que a gente estava se enfiando, eu não quer dizer que eu seja mais inteligente do que os outros, não. Mas, assim, eu fui percebendo que a gente estava tendo muitos problemas, porque a gente estava saindo literalmente de um... Eu, no dia 1º de janeiro de 2023, eu estava na Praça dos Três Poderes, em Brasília, assistindo a posse do Lula, eu estava a 5, 6 metros do Palácio do Planalto, e aí voltei para casa de um ônibus, numa caravana, demorei alguns dias para chegar, eu cheguei na terça, quarta-feira em casa. Quando chegou no domingo, eu acordei mais tarde, liguei a televisão mais tarde, não tinha olhado o WhatsApp, nada. Quando eu ligo a TV, eu estou vendo aquela confusão na Praça dos Três Poderes, pouco mais de uma semana depois de eu estar lá vendo a posse do Lula, ter chorado igual uma criança, enfim. Em um dos momentos mais emocionantes da minha vida, eu vi um golpe de Estado a ser abortado pela TV. E eu, como historiador, alguém que estudou a história do país e viu o quanto nós sofremos ao longo do século XX com golpes de Estado, eu nunca imaginaria eu não imaginava ver de novo. E quando eu vi a evolução do posicionamento dessa turma em relação ao que estava acontecendo no Brasil, eu fui percebendo que tinha alguma coisa de muito errado com essa galera. Tinha alguma coisa muito errada com a forma com que eles andavam e o que eles andavam fazendo. E na medida que o processo foi andando, eu fui percebendo que, olha, tem algo muito estranho na atuação política desses caras. E a partir dali eu parei de assistir. Hoje eu já não sigo mais ninguém em rede social. Eu só acompanho por questões de trabalho, afinal de contas eu tenho um podcast de história. Mas isso me fez pensar o quanto nós, no campo da esquerda, estamos olhando com muita decepção para a atuação política desses caras. E que e muito do crescimento
nas redes sociais foi feito com o nosso engajamento, de como nós compartilhávamos, víamos as coisas que eles postavam. Eu cheguei a um determinado momento que eu ajudei a financiar o Revolution. E a gente vai percebendo o quanto aquilo foi decepcionante, porque a atuação política deles se tornou tão rebaixada que hoje a gente olha e fala, bom, será que foi um bom passo ajudar no crescimento desses caras? Para hoje, a fala ser altamente desmobilizadora. Então, hoje, ouvir o que a professora Ana falou também me fez pensar um pouco a respeito desse outro lado, né, de como a gente ajudou a financiar, ajudou a alavancar determinados grupos e como esses caras estão fazendo um trabalho que é, no mínimo, questionável. Esses caras, assim, em boa medida, eles sabem explorar razoavelmente bem as insatisfações legítimas de parte das pessoas, né? Com as limitações que o Estado tem de cumprir, enfim, das imposições, essas limitações geradas pela classe dominante, essa coisa toda ali. Só que aí, no caso deles, o inimigo não é, por exemplo, não é o cara da Faria Lima, né? O inimigo é o PT. Numa tentativa, num raciocínio tosco de que o PT enfraquecendo e deixando de ser hegemônico no campo da esquerda, eu vou ocupar esse lugar. Isso é uma visão, uma concepção, inclusive, primária, né? Inclusive fazendo até uma analogia à ascensão do PT enquanto partido hegemônico na esquerda brasileira, porque o PT não é hegemônico desde sempre na esquerda brasileira, né? O PT, ele não, inclusive, quando ele não surge hegemônico na esquerda brasileira, ele começa a se tornar hegemônico a partir, inclusive, de quando o Lula disputa a eleição em São Paulo, vai para a eleição presidencial de 89, e aí o PT vai ocupando esse espaço, né? Vai tirando do caminho, vai ocupando, ali vai saindo, sai o PCdoB, aí sai o PDT, vai ocupando ali, né? Só que a questão é o momento histórico que a gente está vivendo agora, né? No imaginário coletivo da população, etc., o PT é a esquerda. Eles não entendem que desconstruir o PT, como eles fazem, porque é PT crítica e tal, ali, dane-se, não tem problema. Mas essa tentativa de desconstrução que eles fazem, eles estão, inclusive, autodesconstruindo. Eles estão se autodesconstruindo. Porque a população média, aí que não acompanha a política, não sabe os pormenores, não sabe quem, não sabe nada, etc., ele vê tudo a mesma coisa. A população média vê só um corpo vermelho e, vamos lá, um corpo em verde e amarelo, assim, né? Eles enxergam assim, né? Eles estão se autodesconstruindo quando eles fazem esse movimento, né? E não conseguem perceber isso. Inclusive, até se for na coisa da probabilidade, não tem garantia alguma que são eles que vão ocupar o espaço do PT. Não tem garantia nenhuma, inclusive, disso, né? Na verdade, nem se vai ter espaço para a esquerda para ser ocupado por alguém, nessa conjuntura que a gente tem hoje, né? De novo, ele gosta tanto do Lenin, diz que é leninista, ele devia estudar mais o conceito de unidade e luta dos contrários, inclusive, já que ele acha que o PT é contrário a ele em diversas questões. Mas esse momento requer a unidade dos contrários, né? Porque não temos um adversário maior. E a história já nos ensinou erros do campo da esquerda, dos comunistas, etc., de subestimar o fascismo, né? O nazifascismo, enfim. Lá não temos esse aprendizado, não precisamos aprender com ele, né? Para trás, né? Entender essa lógica, né? Então, e beber até do PCB, que eles dizem resgatar, né? O PCB, nesses rachas todos do histórico dos PCs, talvez tenha sido dos PCs
vamos lá, o mais legalista, né? Tinha como premissa a agitação das massas, a disputa eleitoral, sempre que podia, evidentemente, né? Porque ficou ilegal por muito tempo. Sempre teve essa premissa. Sempre teve essa premissa. Por que agora não pode mais? Você está resgatando o quê? É um resgate a self-service, né? Eu pego só o que eu quero do buffet aqui, né? Só me interessa, não avalio o buffet inteiro, só me interessa o que eu quero, né? Como muita gente que se diz religiosa, cristã, etc., faz do uso da Bíblia, né? Self-service, né? Pega só a parte que cabe na minha fome, né? Só pega a parte que cabe ali. E isso acaba sendo um problema, mas assim, eu acho que vale a gente fazer esse debate ele é importante, mas eu acho que a gente também tem que dar a esses caras a dimensão real que eles têm na vida objetiva também, tá? Porque nós estamos falando a influência que eles podem gerar, ou positiva ou negativa, nós estamos falando de um universo que é reduzido de pessoas. Por mais que tenha centenas de milhares de inscritos nos canais, centenas de milhares de visualizações, que os caras tirem mais dinheiro com apoia-se, com doações do que doutores no topo da carreira da universidade pública, ou magistrados, enfim. Mas se a gente for pegar a dimensão brasileira, só de eleitor, o Brasil tem mais de 150 milhões de eleitores. Se conta nos dedos as democracias liberais, enfim, que tem essa quantidade de eleitores. Então, assim, continuam sendo insignificantes nesse sentido. Né? Eles continuam sendo muito irrelevantes. Eles têm relevância para a gente ali, que está aqui, que gosta, que consome, etc. Né? E aí vale o debate nesse sentido, mas às vezes me preocupa, tá? Eu nem estou falando daqui, assim, eu falo muito, quando eu falo assim de internet, eu me referencio muito no Twitter. Eu não consigo chamar aquilo de X, né? Para mim, eu me referencio muito no Twitter, porque o algoritmo é bolha, fica ali. E eu vejo muita gente do nosso campo muito preocupada com o que esses caras falam, muito preocupada com o que o pessoal fala, assim, sem demérito, mas do ponto de vista de influência política, eles são extremamente irrelevantes. São extremamente irrelevantes ainda. Apesar, no caso do pessoal, ter lideranças políticas que tem mais projeção, etc. e tal ali, mas quando vai para o bolo, inclusive o cidadão médio, o eleitor médio, os enxerga como sendo do PT, cara, no limite. Né? Eu vou dar um exemplo concreto da minha experiência própria, até porque eu vou precisar sair, a professora também. Cadu, só um minutinho, a professora Ana está saindo. Fala, professor. Então, gente, olha, muito obrigada a vocês todos, ao pessoal do chat, e um grande abraço. Foi ótimo participar com vocês, mas eu preciso sair mesmo, tá? Obrigado, até a próxima. Professora. Obrigado. Tá. Você me tira, Merlin? Tchau, professor. Tiro sim. Tchau, Obrigado. Tchau.